Hoje nós vamos ter o Dr. Fernando Borges Vieira, que vai tratar da inteligência emocional. Como a inteligência emocional pode modificar a sua carreira na advocacia. Então, temos prazer de convidar o Dr. Fernando Borges Vieira, ele que é advogado, mestre em Direito, conselheiro seccional da OAB São Paulo, é presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB Nacional, é membro da International Coaching Federation, é Professional e Leader Coach, SBC, e Honor e Legal Coach de Lawyer Coaching. É isso mesmo, doutor Fernando? É isso mesmo, Lívia. Boa noite a você, boa noite a todas as colegas, todos os colegas que estão nos assistindo. Quando pedem para eu me apresentar, eu me apresento da forma que eu mais gosto. Sou advogado. Eu amo a minha profissão, sei que estou falando de pais que também amam a advocacia, então eu prefiro sempre ser apresentado como advogado. O que a gente faz sempre é em prol da classe dos advogados, agora como presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB Nacional, uma comissão recém-criada, eu tenho a honra de ser o seu primeiro presidente. Nós temos sempre por objetivo auxiliar os nossos colegas e fico muito feliz, fico muito emocionado mesmo ao perceber como a OAB Capixaba tem se dedicado a auxiliar todos os nossos colegas nesse momento difícil de pandemia. Mas eu quero, na pessoa do Dr. José Carlos Filho, presidente da OAB Espírito Santo, saudar todos os advogados, na pessoa da doutora Anabela Galvão, vice-presidente, todas as advogadas, e na pessoa da presidente da comissão advogada, a doutora Alpiat, está aqui conosco, saudar a todos, parabenizar por esse evento. Essa semana é uma semana importante, não só para as advogadas, mas sobretudo para as advogadas do Espírito Santo. Fico feliz e honrado com o convite. E a mim cabe falar sobre a questão. Doutor Fernando, seu microfone está desligado. Então, está desligado por aí. Deixa eu pôr no set. Assessoria para dar uma ajuda aqui na... Agora voltou, doutor Fernando. Então tá bom. Por acaso, você não está usando aquele fone Bluetooth, não? Não. Às vezes ele dá uma falhinha mesmo. Agora voltou. Mas estão me ouvindo bem agora? Melhorou sim. Então tá bom, porque eu acho que eu fui bloqueado por aí. Aqui eu não me bloqueei. Mas vamos lá. A mim cabe falar um pouquinho sobre a questão de competências emocionais. Um tema bastante extenso. Eu vou tentar me fazer compreender aqui. Depois eu fico à disposição dos debatedores, fico à disposição de todas as nossas colegas e todos os nossos colegas. Então, vamos lá. Além das competências técnicas, tem-se buscado profissionais com habilidades comportamentais. Aqueles que não souberem se relacionar, serem assertivos na comunicação, possuírem autocontrole sobre seus impulsos e gerenciar suas emoções de modo geral, poderão comprometer o ambiente organizacional onde trabalha e poderão comprometer a sua própria atuação,
seja diante de um magistrado, seja na entrevista com o cliente, seja em uma reunião. Falar sobre inteligência emocional sempre nos remete a refletir e avaliar alguns conceitos e teorias enraizados em nossa cultura. Costumeiramente, nos deparamos com um paradigma que diz que o conhecimento técnico e acadêmico é o grande diferencial dos profissionais no mercado de trabalho. Eu faço meia-culpa, mas acredito que a maioria de nós aprendeu e foi estimulada por nossos pais durante toda a formação escolar a nos tornar profissionais competentes e especialistas técnicos para que tivéssemos chances de nos destacar. Porém, com a ampliação do acesso à educação continuada por meio de universidades e faculdades, percebe-se que o profissional que possui uma graduação já não é mais um profissional que apresentará um diferencial. Porque a graduação é um pré-requisito básico para ocupar qualquer posição no mercado de trabalho. E vou além. Eu diria que a graduação chega a ser o mínimo. Nós precisamos pensar em sempre desenvolver a nossa formação acadêmica, sempre que possível, e de forma ininterrupta. Nós que nos formamos nos cursos de direito, sabemos que a nós não é dada a faculdade de parar de estudar. Nós vamos ter que estudar sempre, porque a jurisprudência evolui, a doutrina evolui, a legislação sempre muda e a nós cabe sempre nos dedicarmos a estudar. Pois bem, além das competências técnicas, as empresas, os escritórios, atualmente têm buscado profissionais com habilidades comportamentais. Repito, aqueles que não souberem se relacionar, serem assertivos na comunicação, possuírem autocontrole sobre seus impulsos, gerenciar as suas emoções e lidar com as emoções do outro, poderão comprometer o ambiente onde trabalham e, consequentemente, prejudicar o resultado dos trabalhos. Pesquisas e levantamentos apontam um grande déficit de habilidades comportamentais nos perfis dos profissionais atuais. É comum, e até peço que os meus colegas e as minhas colegas digam se isto não é comum, ouvirmos no mundo corporativo que profissionais geralmente são contratados por seus conhecimentos técnicos, mas demitidos por problemas comportamentais. O currículo que nós costumamos apresentar a empresas, a escritórios, trarão nossa identidade técnica, mas a nossa identidade emocional, ela vai ser percebida no dia a dia, às vezes tarde demais. E é nesse contexto que a inteligência emocional auxilia as organizações, os escritórios e os indivíduos a administrarem suas emoções, sempre com o objetivo de alcançar todas as suas metas, a realizar com eficácia as suas tarefas. Em razão do desenvolvimento dessas inteligências, as pessoas se tornam mais prudentes, intuitivas e mais equilibradas para a tomada de decisões mais assertivas. Ao menos, Lívia, é o que se espera. Agir com a inteligência emocional traz uma série de benefícios, tais como, podemos elencar aqui alguns: ampliação da rede de relacionamentos, um networking com maior eficácia, com maior facilidade, com maior completude, capacidade de resiliência, cumplicidade e facilidade de aprendizado, maiores oportunidades de crescimento
e ocupação de cargos de liderança, entre outras. Entende-se dessa maneira que desenvolver a inteligência emocional é muito importante para o desenvolvimento humano, pois, diferente da inteligência lógica ou racional, ela realiza um processo de descobrimento interior que se materializa por meio de atitudes e comportamentos sociais. Então, vamos destacar, no primeiro momento, a inteligência racional, que é a inteligência técnica, e a inteligência emocional, que é a inteligência voltada mais às atitudes. O pai da inteligência emocional, que é Daniel Goleman, ele é um psicólogo, escritor, PhD de Harvard, e foi responsável por popularizar o conceito da inteligência emocional, nos ensina que o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um indivíduo. Ele até faz uma comparação e nos afirma que não há uma loteria genética que define vitoriosos e fracassados no que ele chama de jogo da vida. Embora existam pontos que determinam o temperamento, muitos, mas muito mesmo, desses circuitos cerebrais da mente humana são considerados, como ele próprio diz, por maleáveis e podem ser trabalhados. De acordo com Goleman, nós podemos entender que a inteligência emocional tem muito a ver com temperamento e não com destino. Goleman define a inteligência emocional como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e o dos outros, de nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Para ele, a inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos. Vamos dar aqui alguns exemplos. O especialista aponta que a maioria das situações de trabalho e da vida são envolvidas por relacionamentos entre as pessoas, o que nós chamamos de relacionamentos e interrelacionamentos pessoais. Isso significa que pessoas com qualidades de relacionamento humano, vamos citar aqui afabilidade, compreensão, gentileza, têm mais chances de alcançar o sucesso. Isso, doutor Alberto, que nos assiste, doutora Juliana, doutora Giovana, tem muito a ver com aquela situação que é muito comum em departamentos jurídicos, em empresas, em escritórios. Muitas vezes, nós temos um profissional que é muito bem formado tecnicamente, mas não é este profissional necessariamente que vai ocupar um cargo de destaque, uma posição de destaque, e sempre se questiona por que outro ou outra alçou esta condição e não eu, que sou tecnicamente mais bem preparado. Muitas vezes é justamente porque esta outra colega ou este outro colega tem uma competência emocional, tem uma inteligência emocional mais desenvolvida. E o que é importante saber, a inteligência emocional pode ser caracterizada em 5 principais habilidades. Vamos à primeira. Autoconhecimento emocional, que é a capacidade de reconhecer as próprias emoções e sentimentos. A ausência desta habilidade de reconhecer os sentimentos nos deixa sempre à mercê das emoções. Pessoas com esta habilidade são pessoas que certamente acabam sendo os melhores pilotos das suas respectivas vidas. O que eu quero dizer com isso? Conhecer as suas próprias emoções é muito importante,
porque nos permite saber como nós vamos agir, ou pelo menos como nós esperamos agir diante de determinadas situações, e nos preparar para agir e, principalmente, para deixar de agir. Quantas vezes, no nosso dia a dia, diante de uma situação diante, nós tomamos uma posição, falamos algo, e 5, 10 minutos depois, nos arrependemos. Puxa vida, eu não deveria ter dito aquilo, eu não deveria ter agido daquela forma, só que nós já agimos, nós já dissemos. E se a gente conhece as nossas próprias emoções, porque o ser humano, além de racional, ele é muito emocional, nós vamos saber conduzir com mais facilidade o nosso comportamento cotidiano. A segunda habilidade, o controle emocional, que é a habilidade de lidar com as emoções negativas que muitas vezes nos bloqueiam. Nós podemos nos liberar dessas emoções negativas por meio de um processo dirigido pela razão. Vejam, então, que não é uma situação muito simples. Eu tenho que conhecer a minha emoção, o meu perfil emocional, tenho que reconhecer as minhas emoções e tenho que saber como conduzir as minhas emoções. E esta condução é um processo racional. Se estamos tristes, por exemplo, podemos escolher pensar de maneira otimista. Da mesma forma que um passeio pode nos acalmar quando estamos furiosos. Todavia, se a gente não consegue reconhecer as emoções que estamos vivendo, muito dificilmente poderemos fazer algo a respeito delas. Terceira habilidade, automotivação. Talvez essa seja a minha preferida, mas automotivação é uma habilidade muito importante, que é a capacidade de dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. Se nos deixarmos levar pela ansiedade, pelos aborrecimentos, dificilmente conseguiremos nos concentrar na tarefa que estamos realizando. Por outro lado, é bem verdade. Se estivermos motivados, encontrarmos prazer no trabalho e não perdermos a calma durante o período de espera, de aguardo, certamente alcançaremos a gratificação. Quantas vezes, prezadas colegas, nós não fomos para os nossos escritórios, para os departamentos jurídicos onde trabalhamos, para uma audiência, para uma sessão no tribunal, desanimados. Puxa vida, eu acho que não vai adiantar nada eu sustentar essa tese, eu já conheço o posicionamento da Câmara ou da turma. Puxa vida, eu vou para uma audiência com aquele juiz, com aquela juíza, eu sei como ele age, e a gente se recolhe, a gente se diminui. Quando o correto é pensarmos de uma forma proativa, de uma forma diferente, é nós nos controlarmos, nós nos entusiasmarmos. A gente tem que buscar nesse entusiasmo a capacidade de reverter aquela primeira sensação que nós temos e dizer, não, se este juiz é assim, eu serei diferente. Eu reconheço as emoções deste juiz e eu agirei de forma diferenciada. Ah, tudo bem que esta turma tenha esta ou aquela tese, mas eu vou enfrentar esta ou aquela tese, porque eu tenho capacidade emocional para isso. Uma quarta habilidade, o reconhecimento das emoções em outras pessoas. Diz respeito, agora, à habilidade de reconhecer emoções no outro,
e ter empatia de sentimentos. Empatia é outra habilidade que constrói o autoconhecimento emocional. Ela nos permite e permite às pessoas reconhecerem necessidades e desejos nos outros, permitindo sempre a construção de relacionamentos mais eficazes. Quantas vezes no nosso dia a dia, seja no nosso relacionamento pessoal, seja no nosso relacionamento pessoal, profissional, nós não temos a dificuldade de interagir, de nos interrelacionar com a outra pessoa, porque ela está num dia ruim, talvez tenha vivido alguma situação, talvez esteja triste, talvez esteja furiosa. Então, reconhecer no outro as suas emoções nos possibilita saber como que nós vamos agir em relação a esta outra pessoa. Dou um exemplo. Eu chego para uma reunião com o cliente e vejo que o cliente está muito nervoso, está muito ansioso. Adianta eu ficar ansioso tal e qual o meu cliente? Ajudará eu ficar tão bravo quanto ele está? Ou não é melhor, utilizando a inteligência emocional, que eu conduza aquela reunião de uma forma diferenciada? Claro que sim. E a quinta e última, não só, mas das mais importantes habilidades, eu traria aqui os relacionamentos interpessoais, que é a habilidade de interação com os outros indivíduos, utilizando sempre as competências sociais. Vou até dar um exemplo engraçado daqui a pouco, mas é um exemplo real. O relacionamento é, em grande parte, a habilidade de gerir o sentimento dos outros. É a base de sustentação da popularidade, da liderança, da eficiência interpessoal, e pessoas com essas capacidades são mais eficazes em tudo que diz respeito às interações emocionais. Falei que eu vou dar um exemplo. Eu tenho um colega de faculdade, e ainda estudante, que já faz um certo tempo, eu encontrei no Fórum Cível, no Fórum Central aqui de São Paulo. E até então eu sempre tive uma postura bastante técnica, sempre ia preparado para verificar os andamentos processuais nos balcões do fórum, e sempre preocupado em saber qual andamento, qual deveria ser o andamento posterior, por que não andou, por que o processo andou desta e não daquela forma. Então, eu já chegava com quase, pensava eu, à época, não é? Ainda nos bancos da faculdade, pensava eu que eu já tinha todas as respostas. Então, se o cartorário dissesse para mim, doutor, a conclusão, mas por que a conclusão se o último andamento não era este? E aí eu encontrei esse meu colega, Reinaldo. Encontrei o Reinaldo muito tranquilo sempre. Ele tinha uma característica, ele sempre andava comendo chocolate. Então, ele estava com uma caixinha de bis, e com a caixinha de bis lá estava, ele encostava no balcão do fórum, e super tranquilo, conversava com o pessoal do cartório, oferecia o bis, alguns aceitavam, outros não. Ele falava, ele era tal e qual eu, São Paulino roxo, e ele conversava com os outros a respeito do futebol, do time, e eu comecei a perceber que a disposição para com ele, para com o Reinaldo, era muito mais qualificada do que a relação que tinham comigo. Aí eu percebi que, muito embora tecnicamente ele não estivesse bem preparado, a eficácia dele era muito maior do que a minha. Por quê? Porque ele tinha essa facilidade de inter-relação com os cartorários. E adivinhem, quais processos deveriam andar mais rápido? Os meus, que chegava lá com todo o embate técnico, ou o do Reinaldo, que chegava lá com a sua empatia, com a sua simpatia? Claro que os dele. E isso fez com que eu aprendesse naquele momento e buscasse reverter
essa situação. Mas falando de habilidades emocionais, de competências emocionais, é preciso saber que todos os seres humanos, todos, têm a possibilidade de melhorar e desenvolver qualquer uma das habilidades que nós tratamos agora. A inteligência emocional, Lívia, pode ser desenvolvida, treinada, aprimorada, com a construção de novos hábitos, novas formas de pensar, novas formas de comportamento, que a gente chama de mudança de mindset. E rapidamente aqui, talvez essa seja a minha maior contribuição, eu vou trazer 8 dicas para que todos nós saibamos como desenvolver a nossa competência emocional. Primeiro, dê atenção ao seu corpo e ao seu comportamento. Preste atenção ao seu comportamento. Observe como você age quando está sentindo certas emoções e como isso afeta a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu lado, não é? Uma vez que a gente se torna mais consciente dessa questão, é fácil julgar e, principalmente, reconhecer o comportamento e atribuir rótulos ao nosso comportamento. É importante também ouvir o que a gente chama de lado físico, as sensações e sentimentos, como calafrio, por exemplo. Quem é que, às vezes, diante de uma situação de temor, às vezes de uma situação de raiva, não sente calafrio? Esses, digamos assim, sinais físicos podem sinalizar que a gente precisa ter mais atenção naquele momento. Uma outra dica: reduza as emoções negativas de forma racional. Um dos principais pontos ao desenvolver a inteligência emocional é ser capaz de gerir as suas emoções negativas. Evitar saltar para uma confusão negativa, uma conclusão imediata negativa e pensar que as situações podem ter várias opções e saídas. Basta a gente ter a clareza, a racionalidade de procurá-las. Uma dica que Goleman traz para a gente é escrever os pensamentos e sentimentos. Isso pode deixar externalizar e compreender melhor. Eu vou dar um exemplo, até um exemplo que eu cito muitas vezes em sala de aula. O casal recém-conhecido. Ela o apresentará aos seus pais e combinou com ele um jantar às 8 horas da noite. Claro, às 5 horas da noite ela já está pronta, já está tudo pronto, ela já fez todas as recomendações ao pai, todas as recomendações à mãe, aos seus irmãos, o que falar, o que não falar, como tratar, como se fosse possível, não é? E às 19h30 já estão todos na sala, esperando, 15 para as 8, 8 horas, poxa, ele não é tão pontual, 8h10 ele não chegou, 8h15, será que eu ligo, será que eu não ligo, 8h30, talvez seja melhor enviar um WhatsApp ou algo que o valha, 15 para as 9, 9 horas, aquela situação já ruim, incomodando, o pai já olha para ela, a mãe já olha, o pai com fome, não é? 9h30 ela já começa a pensar, ficar desesperada, ele não vem mais, ele desistiu, ele está com outra, não vai dar certo o nosso relacionamento, até que ele chega às 10h30 da noite, já abre a porta do roupante, você se atrasou, mas que absurdo, nós estávamos esperando, isso é um desrespeito. Ele fala, calma, sabe o que aconteceu? Infelizmente, eu tive um problema com o meu carro. Quando eu fui trocar um pneu, por exemplo, eu fui assaltado, eu acabei deixando o carro onde estava, conseguir vir para cá para te dar essa satisfação. E ela, já no seu interior, já desenvolveu uma série de teses e teorias, todas negativas. Isso não é comum da mulher, isso é comum do ser humano.
Pergunte para a mãe, cujo filho prometeu que chegaria às 9 horas, o que ela começa a sentir às 10, 11 horas da noite, se ele não disse que chegou bem aonde ele deveria chegar. Quais são os pensamentos? O ser humano, para se defender, tem esses pensamentos muito negativos, já pensa no pior, mas racionalmente, nós podemos pensar de forma assertiva. Porque sempre há de ter ocorrido o pior. Muitas vezes, se não a maioria delas, se não todas, não aconteceu absolutamente nada do que a gente estava pensando. Basta, por exemplo, alguém chegar para nós e dizer o seguinte: olha, preciso falar com você. Ah, mas o que é? Não, agora não dá. Mais tarde nós precisamos conversar. Puxa, até a gente se reunir com essa pessoa, 1 milhão de coisas passaram sobre a nossa mente. E às vezes pode ser algo positivo. Eu não quis falar com você àquela hora porque eu queria ter certeza. Eu consegui aqueles ingressos para o show que você tanto queria e não queria lhe presentear na frente dos outros. Olha, aqui os ingressos que eu imprimi. E a gente pensando, poxa, quem me chamou foi um head da empresa. E o que aconteceu? Ou foi alguém do RH? Vou ser demitido? Não vou ser demitido? Percebam, façam esse exercício como a gente geralmente pensa no pior, não é? Vamos mudar esse mindset. Vamos pensar positivamente, mesmo porque pensar positivamente nos traz coisas positivas. Terceira dica: lide de frente com o estresse e a ansiedade. Em tempos atuais, levante a mão. Quem dos meus colegas não está vivendo algum período de estresse ou de ansiedade? Todos nós passamos por momentos estressantes na vida ou nos sentimos ansiosos por algum motivo. Saber lidar com essas situações pode fazer a diferença entre o equilíbrio e a disfunção. Quando sob pressão, a coisa mais importante é ter em mente, manter a calma. E aí, dicas rápidas, como lavar o rosto com água fria, tomar um ar fresco, evitar a cafeína, ou fazer exercícios intensos, podem mudar muito a maneira como nós nos sentimos. Eu já vivenciei situações em grandes escritórios, cuja direção competia a mim naquele momento e trouxe para o meu escritório hoje em dia, muitas situações que, às vezes, o melhor não é levar, não é determinar que a solução daquela questão seja resolvida por aquele que tem a maior formação acadêmica, a formação técnica mais supostamente sedimentada. É aquele que está mais tranquilo, é aquele que está mais emocionalmente posicionado, porque é esta pessoa que vai saber solucionar esta questão. Imaginem uma filha, um filho, ou seja, 2 irmãos que estão em casa e recebem a notícia de que o pai ou a mãe sofreu um acidente. O filho fica desesperado, começa a chorar e começa a pensar no pior, e ao passo que a filha está bem posta, ela já começa a agir mais racionalmente, quer saber aonde está, o que aconteceu, com quem ela pode falar, quem ela deve avisar. Veja, quem é que vai resolver melhor a situação? O filho que ficou emocionalmente envolvido, está desesperado, ou a filha que se manteve calma? Eu sei, o exemplo que eu estou dando é um exemplo muito vigoroso, mas é um exemplo comum nos nossos escritórios. Quantas vezes, meu Deus do céu, temos aquele prazo para hoje, temos meia hora para concluir este prazo. Quem que nós vamos chamar para nos auxiliar? O profissional mais técnico, mas que está absolutamente desesperado, nervoso com todo mundo, porque não agendaram o prazo, gritando com o estagiário, está se postando dessa forma? Ou aquele profissional falou, calma, vamos resolver. Vamos lá, qual é o prazo? Por favor, fulano, me ajuda com essa pesquisa de jurisprudência. Beltrano, me ajuda com essa pesquisa de doutrina. Claro que a gente vai optar por aquele que mantém
o seu coeficiente emocional mais estável. Nem que depois ele saia de lá e tenha uma crise de choro, fique nervoso, mas ele resolveu. Quarta dica, não julgue, não julgue. Ou mude seus sentimentos com muita rapidez. Ninguém é super-herói, ninguém é super-heroína. A gente não pode simplesmente ter uma pressa e querer mudar as nossas situações, as nossas emoções. Não, a partir de agora está pensando a Giovana, que está nos assistindo. A Giovana pensa, não, a partir de agora eu vou ser a pessoa mais calma do mundo, eu não vou ter mais ansiedade, pronto. A partir de agora, não é assim. É preciso que haja um processo. A inteligência emocional é um processo gradual. Às vezes, pode ser lento e vai variar de pessoa a pessoa. Tente não descartar os seus sentimentos antes de ter uma chance de pensá-los e repensá-los. Emoções saudáveis são muito importantes e nos levam sempre a agir das formas que nós precisamos agir. Mas isso é uma construção, doutor Alberto. Nós não podemos, doutora Juliana, querer mudar aquilo que nós somos. Nós fomos construídos, nós somos o resultado, não só da nossa genética, mas do meio no qual vivemos. Todos nós somos influenciados pela educação familiar, pela educação escolar, pela educação religiosa ou não. Não vamos de uma hora para outra querer mudar o nosso perfil, mas nós podemos trabalhar, sim, as nossas emoções. Quantas vezes no trânsito, prezados colegas, prezadas colegas, nós não tivemos a vontade de abrir a porta do carro, descer e gritar com alguém? Quantas vezes no trânsito nós não pensamos, ai, que vontade de matar aquele fulano? E fizemos isso? Não fizemos. Não fizemos porque nós temos mecanismo de contenção. Mas, vejam, nós vivemos uma emoção e racionalmente soubemos lidar com ela. Quantas vezes em uma audiência nós não quisermos pular no pescoço de uma testemunha porque a gente tinha certeza de que ela estava mentindo? Quantas vezes nós não quisermos dar um tapa ou coisa até mais grave no preposto que levamos à audiência e que no seu depoimento disse absolutamente tudo o contrário que nós havíamos ouvido antes da audiência? Fazemos isso? Não, não fazemos. Nós somos profissionais que sabemos lidar com a nossa emoção e, principalmente, ao reconhecer a emoção do outro, nós somos capazes de manobrar as nossas ações de uma forma muito, mas muito mais eficaz. Já quase terminando. Quinta dica: pratique responder ao invés de reagir. Goleman nos lembra muito isso e diz que o cérebro emocional responde aos acontecimentos de forma mais rápida do que o cérebro pensante. Por isso é importante se concentrar nas nossas ações, perceber a diferença entre o responder e o reagir. Quem disse que a gente precisa responder tudo na hora? Quem disse que a gente precisa ter uma resposta pronta? Por que a gente não pode pensar? Por que a gente não pode dizer o seguinte: olha, eu estou vivendo essa situação aqui com você, é uma situação nova para mim, eu não quero agir de rompante, então, por favor, me dê um tempo para que eu possa absorver esta informação, absorver esta emoção, e eu vou lhe responder. Por quê? Muitas vezes, as pessoas nos provocam para uma ação imediata, para que nós caiamos na armadilha que elas querem que nós caiamos. Numa audiência, num júri,
o advogado ex-adversus que levanta e fala conosco de uma forma muito peremptória. Não é mesmo, doutor? Não sei. Será que é? Porque muitas vezes a gente quer concordar e, puxa vida, não era o que a gente queria, não é? Tal e qual aquela pessoa na rua que pergunta assim, vamos supor para o doutor Alberto que nos assiste, por favor, o senhor sabe onde é a rua tal? Muitas vezes, sem saber, a gente diz, olha, eu acho que é para cá, a senhora pode ir aqui, virar à direita. O que custa a gente dizer, não, eu não sei, não vou poder te ajudar nesse momento, eu não sei. Vamos sempre pensar, sim, em reagir ao invés de responder. Porque responder é um processo consciente e percebe como você se sente. Depois que você se decidiu como se comportar, aí é o momento efetivo, o ideal, não é? De reagir de uma forma adequada. Equilibrar a nossa competência emocional é muito importante. Às vezes, usar aqui uma expressão nada acadêmica, às vezes é muito melhor engolir o sapo em uma determinada situação e agir de forma mais efetiva do que a gente reagir no momento, nos posicionarmos naquele momento e depois a gente se arrepender. Para o advogado, isso é muito importante. Saber pensar, saber agir. A sexta dica, praticar a empatia, a alteridade, não a autoridade, a alteridade, se colocar no lugar do outro. A empatia é isso, é saber entender o próximo, como alguém se sente, como alguém se comporta, como aquela pessoa eventualmente vai reagir a uma situação. Faça um exercício. Quando alguém for peremptoriamente questioná-las, ou brigar, pare e pergunte. Assim, fala, não estou entendendo o seu posicionamento. Qual é a sua emoção nesse momento? Como é que você está se sentindo? Por que você está agindo dessa forma? Eu quero te entender para saber como que eu devo agir. Creiam, isso é técnica. Isso desestrutura qualquer pessoa. É importante saber, e muitas das vezes a outra pessoa vai responder, eu não sei como eu me sinto. Muitas vezes a pessoa está brigando por uma outra situação que desencadeou aquela energia, aquela emoção. Sétima dica, crie um ambiente positivo. Isso só vai melhorar a sua qualidade de vida. E o que é melhor, quando você cria um ambiente positivo, você contagia as pessoas que estão ao seu redor. Vocês já trabalharam ou tem alguém na família que só se lamenta? Você pergunta, poxa, como você está? E a pessoa passa efetivamente a dizer como está. Eu não estou bem, veja bem, eu tive uma noite horrível. Fisicamente, aquela pessoa vai sugando energia e a gente vai encolhendo, a gente vai arcando as costas, a gente vai diminuindo. Calma, espera um pouquinho. O que tem de positivo na tua vida? Todo mundo tem problema. A nossa postura frente aos problemas é que não vai fazer com que nós sejamos pessoas mais assertivas. Poxa, como é bom estar ao lado de uma pessoa que está bem. A grande maioria dos colegas que estão comigo aqui lecionam. Imagina se nós ingressamos numa sala de aula chateados, tristes. Como vai desenvolver aquela aula, se é que ela vai desenvolver? Não, sabe, problema temos, capacidade para resolver temos, desde que nós mantenhamos a nossa
postura, o nosso equilíbrio emocional, volto a dizer, não é tarefa fácil, é um processo, mas criar um ambiente positivo à nossa volta é muito importante. Posso dar um exemplo para vocês, um exemplo pessoal? Sabe o que eu bani da minha vida? Domingo à noite, eu não assisto mais Fantástico. Eu não assisto mais telejornal. Por quê? Porque dá vontade da gente sair correndo depois. Por que que eu vou ficar tendo informações negativas e assumir tudo isso, absorver tudo isso, se eu posso ter um ambiente positivo? Vou lá assistir junto com a minha esposa e minha filha as séries que a gente gosta, vou dar risada, vou tornar a minha noite mais leve. Isso não significa que eu precise fechar os olhos para a realidade que me cerca, mas eu posso filtrar, eu posso evitar pessoas que são negativas, que colocam todos para baixo. Em um ambiente organizacional, ter uma pessoa assim é extremamente, além de desnecessário, ruim. Por quê? Porque vai levar toda a equipe ao mesmo sentimento. E, por último, eu posso destacar como a 8ª dica: conheça seus limites. Saiba quando é suficiente. Há momentos em que é importante definir os nossos limites adequadamente. Esses limites podem incluir o exercício do nosso direito de discordar, do direito que nós temos de dizer não, sem nos sentirmos culpados, e estabelecer as nossas próprias prioridades. Faça uma reflexão rápida. Quantas vezes no nosso dia a dia nós estamos assoberbados e a gente para, opa, pera um pouquinho. Esta tarefa aqui, ela poderia ser delegada. Esta tarefa aqui não me compete. Esta tarefa aqui, ela não é urgente, não é importante. E para quem conhece aí a matriz de Eisenhower, já está pensando na administração de tempo, mas é muito isso. Porque a gente não costuma dizer não. E quando a gente diz não, nós nos sentimos muito culpados por isso. Poxa, quantas vezes nós nos atrapalhamos porque assumimos condições dos outros? Sabe? Eu digo isso tanto no ambiente profissional como no ambiente profissional, e vou dar 2 exemplos aqui. Estamos lá no escritório, cumprindo a nossa agenda, cumprindo os nossos prazos, respondendo as nossas mensagens, e chega alguém, gente, pelo amor de Deus, Juliana, você pode me ajudar? Me ajude aqui, Juliana, olha, porque eu tenho essa contestação aqui para fazer. Não vou lhe ajudar. Eu cuido da minha agenda, os meus prazos estão em dia, eu tenho os meus prazos. Infelizmente, eu não vou lhe ajudar neste momento. Eu até tiraria o infelizmente. Eu não posso lhe ajudar. Cumpra com as suas obrigações. Porque muitas pessoas deixam de cumprir as obrigações porque sabem que se procurarem a nós iremos resolver. E no ponto de vista, do lado pessoal também, um exemplo, aquela pessoa, ai, pelo amor de Deus, olha, eu acabei contratando um serviço aqui pela internet e estou tendo muito problemas com isto. Exemplo, telefonia, portabilidade de celular. Por favor, resolve isso aqui para mim agora. Não. Você não se colocou nesta situação? Então, busque resolver esta situação. Se você teve a competência para fazer o negócio, também tenha para desfazer o negócio. Não é? A gente costuma dizer que se você quiser ter algo resolvido, peça para aquela pessoa que está super ocupada, porque esta pessoa, sim, vai resolver. E nessa nossa ocupação diária, a gente, ok, deixa que eu faço, tudo bem, conta comigo. Não, vamos... Calma. Quero deixar aqui para vocês
eu não diria certeza, mas o posicionamento... Diga, Lívia, não te ouço bem, mas pode dizer. Não, concluir em 2 minutinhos, por favor. Eu vou concluir nesse momento agora. Saibam que todos nós, seres humanos, somos racionais e emocionais. A razão é fácil de lidar. A emoção, nem sempre. Mas para aqueles que dominam as suas emoções e sabem reconhecer e agir diante da emoção do outro, certamente vai agir com muito mais eficácia. E se a vida é emoção, fiquem com todas as 8 dicas de Daniel Goleman, mas, sobretudo, com esta última. Saibam respeitar os seus próprios limites. Nós somos humanos, nós temos limites e precisamos observá-los. Então, quero agradecer a Lívia, vou ficar à disposição, eventualmente, se tiver algum questionamento, para poder conversar com vocês, doutor Alberto também, Juliana e Giovana, agradecendo aqui a paciência e a atenção de todos vocês, e espero que a emoção que a gente tenha provocado com esse nosso bate-papo tenha sido positiva. E antes disso, eu espero ter despertado alguma emoção. Se veio à nossa mente alguma situação que nós passamos, alguma situação para a qual nós estamos nos preparando, eu já fico muito feliz, tá bom? E fico à disposição das colegas e dos colegas para responder eventuais questionamentos. Muito obrigado pela atenção.